Vamos lá, pessoal, Adriano Silva, Day Trade na conta real na área, sempre mostrando minhas operações do começo ao fim e no final mostrando meu relatório de trade no melhor estilo Skin the Game, arriscando a própria pele. Então bora dar uma olhada no que está acontecendo no mercado, sem antes falar para vocês, dá o like, porque como a gente não sabe o que vai acontecer hoje, se vai ser preço médio, se vai ser lucro, se vai ser loss dentro do gerenciamento de risco, eu falo para vocês, merece o seu like. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer hoje, vamos lá para o índice 1560, são 10h07, eu atrasei um pouco aqui a abertura hoje, normalmente eu abro antes das 10, porque eu estava dando uma olhada no dólar, que abriu uma operação, uma possível operação boa, mas enfim, acabou inviabilizando, eu já explico por quê. O mercado fez esse aqui, que anda da primeira hora, fez esse movimento de baixa aqui, dando uma possível oportunidade, mas agora já está devolvendo o movimento lá do direito da tela. Olha só como ficou o índice, tá? O índice 5 minutos. Os 5 minutos do índice ficou bem ruim, ele tá bem lateral, ó, tá sugerindo aqui um movimento de alta, depois de ficar bem lateral, tá bem ruim de se operar, tá difícil ainda de encaixar algum movimento, lembrando que tem a média móvel de 200 períodos, tanto dos 5 minutos quanto dos 60 minutos, como vocês acabaram de ver. E quando a gente vem para o dólar, 15,60, também não está muito bom, tá? Olha aqui, lado direito da tela, o dólar fez esse movimento aqui de queda, sugeriu aqui uma possibilidade de entrada, mas eu vou mostrar para vocês já, lá nos 5 minutos, como não ficou tão bom assim, ó. Vamos para os 5 minutos, que assim eu consigo comprovar para vocês. Olha só, ele encaixou o setup super tendência aqui nos 5 minutos, ficou até interessante, até estava fazendo a gravação aqui, parei para ver o que ia acontecer, para ver se eu ia pegar essa oportunidade, mas olha qual que é o problema. Para pegar essa oportunidade, eu vou ter que entrar com uma mão muito grande para o meu objetivo do dia de hoje, ó. Vou ter que entrar com 16 mini contratos no dólar, não vale a pena. Não vale a pena. Lembra que eu sempre falo, tem um máximo aí de mão que você pode entrar, e você tem que fazer a conta para entender esse máximo de mão. Normalmente eu conto para o índice 2 mini contratos por a cada R$100, e no dólar eu conto mais ou menos um mini contrato e meio a cada R$100, porque muda a configuração de preço, então mais ou menos essa conta que eu faço. Mas vamos lá, vamos aguardar, assim que aparecer a operação eu volto aqui e mostro para vocês, como eu sempre digo aqui, day trade a gente mais espera do que opera. Vamos aguardar, pessoal. Vamos lá, pessoal, apareceu uma oportunidade aqui, vou tirar minha face e minha voz, vamos acompanhar. Vamos lá, pessoal, mais um dia de gain, que bom, hein, começamos o mês, não vou dizer que é o primeiro dia do mês, começamos o mês bem, mas é quase, né? Virtualmente é o primeiro dia do mês, sexta-feira foi meio complicado, a gente não conseguiu ter gain, mas vamos lá. Primeiro vamos pegar aqui de novo o relógio aqui, são 10h46. Algumas coisas aconteceram nesse trade, então vamos começar as coisas que aconteceram, depois a gente vai partir para analisar o porquê da entrada. Primeira coisa que aconteceu, eu acho que para vocês vai ficar imperceptível, porque por conta do que ele está acelerado, né? O tempo está acelerado. Mas primeira coisa, toda vez que o mercado chega aqui mais ou menos nessa região e não pega a minha entrada, cara, começa a estar uma taquicardia demais. Por quê? Porque, assim, eu sou obrigado, no momento que ele está muito perto ali da minha saída, no gain, a defender a operação. Por quê? Numa dessa ele pode ter uma espirrada contra, enfim, e dar o meu loss. Uma coisa que eu tenho que estudar, que fica aqui de ponto de observação, tá? Toda vez que eu defendo a operação, eu tenho que estudar quantas vezes ele acaba não me dando o preço médio. Eu vou fazer essa análise porque eu tenho aquele banco de dados que eu já falei para vocês algumas vezes. Mas aqui, realmente, esse ponto é um ponto muito ruim. Ele chega aqui e fica aquele atacadia. Depois, tá? Outra coisa importante a ser analisada você tem que entender que nem eu entrei com uma mão muito grande aqui, mas é um limite de mão, tá? Que eu entrei aqui. Mas antes vamos analisar a entrada, depois eu quero falar do tamanho da mão, porque é muito importante isso. Então, se você é aquele cara que vem só para ver o day trade, provavelmente você já saiu, se não saiu, provavelmente você vai sair. Se você é aquele cara interessado em aprender, então fica até o final, porque tem coisa muito importante aqui. Vamos lá, vamos dar sequência. Enfim, o mercado chegou muito perto, foi obrigado a defender a operação, isso é plausível, porque o mercado pode vir contra e ainda fica no ar aquele estudo que eu tenho que fazer com relação a quantas vezes eu pego, saio no 0 a 0 porque eu defendi a operação e seria preço médio ou seria gain, até para ver se
vale financeiramente a pena começar a tomar esse risco. É um ponto que eu tenho que analisar, tá? Mas tem um peso emocional para mim, então por isso que normalmente eu defendo. Segunda coisa, o mercado ele tá bem lateral hoje, pode ver, tá bem chatinho de se fazer um movimento. Então esse movimento aqui ele foi um trade muito agressivo. Tá? Foi um trade que eu fiz que foi agressivo. Isso é um ponto importante se dizer. Por quê? Ele está no movimento estreito, exigiu um tamanho de mão, foi um encaixe interessante porque ele teve aqui uma impulsão. Teve uma impulsãozinha aqui para baixo e teve um encaixe interessante. Outro ponto interessante é que dentro da análise do 15 e do 60 se encaixa. Se você, assim que terminar esse vídeo, dá uma olhada no vídeo do Bom Dia Day Trader de hoje. Eu vou deixar aqui no final da capa desse vídeo para vocês. No final eu vou deixar para vocês verem. Para vocês notarem que realmente isso acontece. Quando ele não vai no gain, na análise que eu fiz hoje do Bom Dia Day Trader, ainda tomei aéreo. O mercado, o dólar estava podendo sim fazer um movimento de baixa. O chato que era o índice, que ele podia tanto fazer de baixa quanto de alta por conta da figura gráfica formada. Tá? Formou uma figura gráfica nos 60 minutos que a gente chama de diamante. Então aquela figura gráfica, ela normalmente é uma figura de reversão de tendência. Tá? Então poderia fazer um movimento de alta, mas ainda assim, se romper ela para baixo, ela ignora o diamante, aí vira um triângulo de baixa. Enfim, tudo pode acontecer e a gente está dentro de uma consolidação, tanto no índice quanto no dólar. Enfim, então nesse trade mais agressivo eu coloquei um tamanho de mão maior e ele vem. No começo do mês eu costumo ser um pouco mais agressivo, assumo. Ele vem aqui no gain. Vindo no gain, tá? Num trade mais agressivo, valeu a pena. Ok, maravilha. Um outro ponto que eu queria bater o papo com vocês antes da gente ir para o relatório de trade, deixa eu bater esse papo com vocês antes de a gente migrar aqui para o relatório de trade, porque não adianta eu ficar aqui com vocês falando de coisas, enfim, quando o mais importante a gente entender essa análise ampla. Eu tomei a decisão de entrada. Eu falei para vocês rapidamente no começo desse vídeo que eu calculava o tamanho da mão para entrar. Eu não saí entrando com uma mão extremamente grande. Por quê? Como eu trabalho com o preço médio, eu tenho que entender, eu tenho um limite do preço médio, um limite de quantidade de mãos que eu entro e um limite também de quantidade de financeiro que eu suporto no movimento. Eu tenho que fazer esses cálculos antes de entrar. Então, por isso que eu sei o tamanho da mão que eu posso entrar. Porque se eu entrar com uma mão muito grande, pode acontecer do mercado dar uma estapeada e me tirar no gerenciamento de risco por conta do movimento bobo, por conta de uma entrada boba. Então, sempre pontuo isso para vocês que é importante. Outro ponto importante a se citar, tá? Com relação a isso, além do tamanho de mão, é da agressividade da entrada. Você tem que entender que day trade, ou você é estratégico, ou você analisa o mercado, ou você é um cara que procura as melhores entradas, ou você é um cara muito agressivo, que você procura qualquer entrada e quer fazer todas as entradas. Eu diria que existe uma diferença entre esses dois perfis. Eu entendo como ser mais estratégico, mesmo sendo agressivo dentro da estratégica, você vai operar para ser um enxadrista, você vai operar para ser um sniper. Se você é um cara mais agressivo, você vai operar para brincar de roleta russa. Você vai operar para ser um attacker, ou seja, vai ficar fazendo, toda hora ficar dando tiro, toda hora ficar dando entrada. Então, essa é a forma que eu entendo. Não estou dizendo que a sua forma está errada, mas entendo eu que precisa ser mais cauteloso. Tanto é que eu mostrei a quantidade de mini contratos que eu operei, a quantidade de entradas que eu fiz no mês de fevereiro, e foram poucas, porque o mercado não se encaixou, o mercado não se configurou. E outra, o mercado aí também estava mais mascado. Hoje está mascado, fiz uma entrada mais agressiva, mas no limite do tamanho da mão que eu entro. E o limite do tamanho da mão que eu entro no dólar futuro é de 12 mini contratos para chegar na meta que eu estou estabelecendo esse mês, tá? Lembra que no mês de janeiro eu consegui, dado o resultado que eu fiz, ampliar o tamanho de mão para operar, ampliar a meta buscada. Em fevereiro eu não consegui porque eu não atingi os parâmetros. Na dúvida dos parâmetros, de novo, assiste o vídeo que eu sempre falo para vocês. Também vou deixar no final do card desse vídeo. Assista o vídeo que eu sempre digo para vocês dos desafios Day Trader, da série Os Desafios Day Trader. No final tem o vídeo sobre aumento de mão. Assista esse vídeo, é muito importante. Eu falo sobre o tamanho da mão que você deve aumentar, a estratégia que você deve tomar para aumentar a mão. Mas vamos voltar aqui, vamos para o relatório de trade, vamos mostrar como é que está o mês, vamos mostrar tudo direitinho para vocês. Eu vou aqui no dólar futuro, só para mostrar aqui o resultado aqui. O objetivo não é buscar 600, tá? O objetivo é buscar menos, mas deixa eu trazer o relatório de trade para cá. Ele está com a visão que a gente estava tendo ali do final de fevereiro. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não sei por que está acontecendo isso, cara. Ele está trazendo para outro canto aqui quando eu clico. Vamos dar uma olhada no dia de hoje especificamente, tá? Ok, vamos lá. Ele vai carregar, carregou o dia de hoje. Aqui está o resumo de operações que eu tenho no dia de hoje. Uma coisa que eu sempre gosto de mostrar para vocês aqui, ó, o contrato. Então, pausa aqui, vê o número do contrato, é importante mostrar para vocês, tá? Para vocês entenderem que eu estou mostrando aqui conta real e estou mostrando o relatório de trade da minha conta real. Então, tá aqui como é que tá o mês. O mês foi, o dia de hoje. O dia de hoje foi
um tiro, um trade realizado. Esse trade realizado foi direto no resultado. Eu gosto sempre de mostrar aqui o gráfico. E com relação à quantidade de operações, foi uma operação só. Começou, foi curtinha, uma operação de 6 minutos. Ó. Foi 6 minutos de operação, 12 mini contratos, resultado atingido, 5 pontos no dólar. É uma quantidade de pontos até que boa, tá? Mas eu entrei com uma mão grande, isso é importante frisar para vocês. Então, isto posto, vamos ver como é que tá o mês, tá? Como é que tá o mês? Ele fica fazendo isso, cara. Eu tenho que entender o que eu fiz aqui para ele ficar aparecendo em outro monitor. Não sei se é a quantidade de monitores, enfim. Se alguém sabe, deixa aí nas descrições do vídeo. Eu fiz uma entrada que exigiu o preço médio, entrei com 8 mini contratos no dólar. O dólar tá brilhando esse mês, hein? Já me deu uma segunda oportunidade. Às vezes é mais o índice, às vezes é mais o dólar. Vamos bater um papo sobre isso também já já. Mas no dólar com 16 mini contratos e agora com 12. Aqui foi preço médio, tá? Por isso deu 16. Entrei com uma mão de 8, deu preço médio, eu voltei no 0 a 0. E aqui foi com 2. Aí vamos dar uma olhada no gráfico, ó. Por conta disso, ó, eu acho que eu tive uma pressão de R$2.000 mais ou menos, que caiu para 800 porque ele subiu aqui, tá? Para 600. Mas enfim, teve essa pressão e no momento eu tô positivo, segundo dia do mês. Foram 2 trades no mês até agora, não preciso fazer um absurdo de trades, tá? 50% de trades vencedores porque o outro foi no 0 a 0. Quando a gente vem aqui na operação gráfica, ó, ele foi no 0 a 0, não deu preço nenhum. Mas é isso aí, por isso que deu 50% de assertividade. Mas é isso aí, pessoal. Agora ele tá querendo cair, ó. O dólar tá querendo cair mais. Até acho que vai dar mais parâmetro de queda. Foi um trade interessante, apesar da agressividade. Mas um ponto que eu queria soltar aqui para vocês, a gente tá falando aqui, eu pensei em falar algo para vocês. O tempo. Olha só, aqui foi 27 minutos no preço médio, 6 minutos. Tem um outro fator que é importante eu citar para vocês com relação ao tempo de operação. Vou até deixando aqui rolar o dólar, porque eu tô curioso para ver se ele vai andar mais, tá? Porque eu até achei que ele bateu e voltou. E ele bateu, eu sei que eu tô enrolando tudo aqui um monte de assunto, mas é porque o dólar me encantou hoje por conta disso, ó. Ó, aqui tá os 60 minutos. E olha só o que me encantou nele hoje. Tá? Eu tenho uma barreira aqui, ó, que eu sei que se ele romper essa barreira, ele vai mais. E ele rompeu. Então tem chance dele ir mais com força para baixo, até ele encontrar essa nova barreira aqui, ó. Aqui para baixo. E eu tô falando de um distanciamento de uma barreira para outra, ó, de mais ou menos 9 pontos. Então pode ser que ele dê mais uma oportunidade de pullback aí e faça um movimento de queda, tá? Isso é interessante. Ele vai fechar esse gapzinho que ele deixou aberto aqui, ó. Vocês me desculpem aqui, eu tá interrompendo aqui essa análise, mas ó, me deixou aberto aqui. Esse gap vai dar mais espaço para queda. Então o ponto é, gente, com relação a essa visão do tempo. Normalmente eu contabilizo o tempo que eu vou ficar numa operação. Se excede muito tempo, eu fico mais ou menos 25 minutos, eu defendo a operação para sair no 0 a 0, mesmo ela não tendo cumprido todo o seu movimento. Vocês já me viram fazer isso aqui algumas vezes, justamente porque eu tenho noção de o quanto ele costuma andar. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, queria bater esse papo com vocês. Foi mais um trade, começamos o mês, começamos agora com lucro e vamos buscar mais. Como eu sempre digo aqui, day trade a gente mais espera do que opera. Espero vocês amanhã às 8 horas da manhã com o Bom Dia Day Trader. E no final dos vídeos eu sempre gosto de dizer para vocês, galera, até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.